Hoje pela manhã eu estava na congregação em Águazinha. Agora à noite tenho o privilégio de retornar aqui e rever alguns irmãos. Não sei que tem talvez visitantes que não conhecem, mas uma Simone, duas meninas. Mas eu comecei minha jornada na fé reformada nessa igreja em 2007, então 13 anos atrás. Já fazem 13 anos já. Conheci fé reformada, essa igreja me enviou para o seminário, só não fui pastor primeiro aqui. Na hora de ser ordenado, eu acabei sendo ordenado em outra igreja. Pela graça de Deus, há um ano atrás fui chamado pela igreja aqui do Recife, mas agora para trabalhar como missionário em Caruaru. Então eu estou trabalhando na congregação de Caruaru como um pastor dessa igreja enviado como missionário. Então, ter esse momento com os irmãos, com a congregação é realmente uma grande bênção. Eu me alegro muito mesmo. Cada vez que eu venho para cá, é um momento muito prazeroso e digo isso com sinceridade mesmo. Muito prazer mesmo para nós, para a minha família. A família também gosta muito. É um momento especial rever os irmãos, ter esse contato. E também para os irmãos conhecerem o seu missionário, o seu pastor que estão ajudando. E talvez isso também estimule os irmãos a orar por nós, sabendo quem é que está lá, né? De vez em quando a gente só tem a notícia, né? Então é bom olhar olho no olho também para lembrarmos da congregação de Caruaru em oração, sabendo que é um trabalho que está debaixo da supervisão do conselho da igreja aqui do Grande Recife. Então, louvamos a Deus. Pela manhã, então, a congregação ouviu uma pregação em um texto com o pastor Tim, né? E agora à noite, então, nós vamos seguir com a pregação do catecismo. Nós vamos usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto que nós comumente usamos na ceia do Senhor. E vamos explicar um pouco sobre esse texto. Mas quero começar lendo o Salmo 98, porque nós somos chamados à adoração ao Senhor. Não estamos aqui por causa de nós mesmos, não estamos aqui porque nós decidimos dar culto a Deus. Estamos aqui porque Deus nos chama à adoração. Estamos aqui em obediência, atendendo ao chamado do Senhor para a adoração. E lemos sobre esse chamado, por exemplo, no Salmo 98, que nós vamos cantar logo em seguida. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, aqueles que podem, por favor, vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos adorar o Senhor cantando esse Salmo 98, que está na página 38 desse Inário Maceió. Ó Deus, cantai um novo canto pelos milagres que criou, por sua mão e braço santo, esta vitória alcançou. A todo o povo é proclamado
presente está. Vós todos que testemunhastes a salvação do nosso Deus e a graça dele observastes, celebrai os prodígios seus. Louvai a Deus, ó criaturas, todos cantai em seu louvor. A vossa voz juntem-se às harpas, soprai trombetas para o Senhor, ao som alegre das buzinas. Regozijai-vos, filhos seus, seu nome elogiai com hinos, exultai, quem é vosso Deus. Bramai, ó mares abundantes, e montes, rios, jubilai. Ó terra com teus habitantes, juntai-vos todos, exultai, pois já vereis o Rei eterno, o juiz justo vem julgar os povos e por seu governo plena justiça implantar. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, receba dele a sua saudação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Santo e maravilhoso Deus, todo-poderoso, que reúne uma igreja eleita para a vida eterna e preserva essa igreja eleita no poder do Espírito Santo e da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de toda a turbulência que esse mundo está passando, a angústia, o medo que se assola e se espalha por toda parte e atinge até mesmo a tua igreja, nós podemos descansar nas promessas do nosso Deus, de que Ele tem uma igreja eleita para a vida eterna. As portas do inferno podem se abrir, Satanás pode armar as suas ciladas, mas elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mesmo todas as tribulações dessa vida, por causa do pecado que atinge o nosso corpo, que corrompe toda boa criação de Deus, apesar disso nós podemos confiar que o Senhor tem uma igreja eleita para a vida eterna. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Senhor. Ninguém pode alterar o curso da vida desses eleitos. Ninguém pode acrescentar ou diminuir nada do que Deus tem determinado para a sua igreja. Por isso, Senhor, nós nos deleitamos no Senhor, louvamos o nome do nosso Deus e nos regozijamos do privilégio que temos, e apesar de toda essa agonia que o mundo está passando, nós, como Igreja de Cristo Jesus, temos a alegria de nos congregarmos mais uma vez, atendendo ao chamado do Senhor,
para render graças à bondade do Senhor no seu santo culto. E reconhecemos, Senhor, que por causa da situação especial em que nós estamos vivendo, muitos irmãos não podem estar aqui conosco, estão acompanhando de suas casas através da transmissão desse culto. Tem misericórdia desses irmãos e irmãs e que o Senhor possa nos conceder dias melhores, quando nós, mais uma vez, poderemos estar todos juntos aqui, ouvindo a pregação e olhando nos olhos do ministro. Também o ministro pode dirigir a palavra de Deus à sua igreja congregada, olhando no olho de cada irmão e cada irmã. Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa e nos agracia mais uma vez com esse grande privilégio. Guarda o teu povo e abençoa-nos mais uma vez nesse culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor cantando o hino 176. Página 111 do Inário. Estamos acostumados a cantar esse hino em dia de Santa Ceia. Hoje não é Santa Ceia, mas nós vamos tratar na pregação sobre a ceia. Então, lembrar que a mesa é do Senhor. Ele é o Senhor da celebração. Vamos fazer isso por meio desse cântico também. Disposta a mesa, Salvador, vem presidir aqui, ministra o vinho, parte o pão, nutre-nos vem de ti. Vies, lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divinal, vivemos sempre em ti. Desperta-me, me leva aos teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Nesse momento vamos ouvir a doutrina da Palavra de Deus, que nos é ensinada no domingo 28 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 75. De que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Do seguinte modo: Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice em sua memória.
Juntamente com esse mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Pergunta e resposta 76. O que significa comer o pão, o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Agora, a pergunta e resposta 77 vai nos dizer onde nós encontramos essa promessa. E nós vamos fazer a leitura, então, diretamente do texto da Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós vamos ler alguns versículos a mais. Vamos fazer a leitura do versículo 23 até o final desse capítulo 11. Se diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Antes de seguir para a pregação, vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Senhor durante essa pregação. Senhor Deus, nosso Pai poderoso, que bênção para a igreja, Senhor. Que a pregação nos tem sido preservada, apesar de toda a dificuldade do tempo presente. Isso é uma grande bênção para nós. Abençoa o teu povo congregado, abençoa o teu servo que vai expor essa passagem da Escritura aos seus filhos e filhas que estão aqui para ouvir a tua palavra. Por favor, abençoa para que elas não fiquem apenas com aquilo que o pregador pode fazer, proclamando a tua palavra aos ouvidos delas, mas que o Senhor possa abençoar para que o Espírito Santo possa conduzir essas palavras ao mais íntimo do coração de cada um dos seus filhos e filhas aqui.
Abençoa também a congregação em Caruaru e o trabalho que o pastor Alexandrino está realizando lá. A essa altura, provavelmente, já encerrou o trabalho lá. Nós te louvamos pela vida do pastor Alexandrino, pelo trabalho que ele está realizando no meio daquele rebanho, também pelo pastoreamento que o Conselho da Igreja tem realizado junto com o seu missionário. Abençoa as igrejas irmãs e os púlpitos das igrejas fiéis de Jesus Cristo, onde o teu nome tem sido invocado com fidelidade e o Evangelho do nosso Senhor Jesus tem sido pregado em verdade. Nós te suplicamos mais uma vez a tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se os irmãos ainda se lembram, nós acabamos de estudar nos domingos anteriores sobre o sacramento do batismo. E hoje e nos próximos 2 domingos nós ouviremos sobre o sacramento da ceia do Senhor. Batismo e Santa Ceia são os únicos 2 sacramentos ordenados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Nós devemos ter em mente o significado de sacramento, que nós já vimos no domingo 25, e deve estar na nossa mente quando nós ouvimos sobre batismo, quando nós ouvimos sobre Santa Ceia, que é o significado de batismo, de sacramento, que não aponta para nós e para a nossa fé. Sacramentos apontam para Cristo, para as promessas de Cristo. Então, é importante nós sempre termos isso em mente quando nós estamos estudando sobre batismo e sobre Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia não fala sobre nós e sobre nossa fé, mas fala sobre Cristo e sobre as promessas de Cristo. Então, na pregação dessa noite, vamos ouvir a seguinte pregação: Cristo nos dá a ceia como sinal seguro da promessa do perdão de pecados e da comunhão que nós temos com Ele. Então, voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós lemos nesse versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Os irmãos prestaram atenção nessas primeiras palavras do apóstolo Paulo, nesse versículo 23, perceba que o apóstolo está ensinando à igreja que o papel do ministro na administração do sacramento da ceia não é um papel de mediador. O ministro não é mediador, só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, o homem que está sentado à direita da majestade nas alturas. Mas Paulo está claramente mostrando que o papel do ministro no culto é comunicar à igreja as palavras da promessa. Então Paulo claramente diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não sabemos exatamente como Paulo recebeu do Senhor as palavras da Santa Ceia que ele está transmitindo à igreja aqui. Sabemos que Paulo teve muitas revelações e aprendeu muita coisa diretamente com o Senhor. Mas como apóstolo, ele também esteve em contato com os demais apóstolos que estiveram presentes naquela última Páscoa que os apóstolos celebraram com o Senhor Jesus e na qual o Senhor Jesus então instituiu a ceia do Senhor. E notem também que estas palavras do apóstolo Paulo e também as palavras que os ministros estão repetindo a cada ceia do Senhor não estão entregando Cristo à igreja. Mas essas palavras claramente nos ensinam que os ministros entregam a promessa que Cristo fez por meio da palavra, da instituição da Santa Ceia. Então eles não entregaram Cristo, mas entregaram os sinais que apontam para Cristo, o pão e o vinho na ceia do Senhor. No próximo domingo, a pregação do catecismo vai explicar um pouco mais sobre a natureza dessa presença de Cristo na ceia do Senhor. Então, podemos já perceber que, embora no sacramento da ceia os ministros não estão entregando Cristo para a igreja, mas a palavra da promessa, então aprendemos que junto com essa palavra há a promessa de Deus anexada ao sacramento da ceia do Senhor, ao sinal do pão e ao sinal do vinho. Então Paulo não ensina essas palavras como elas significassem que o próprio Cristo estava ali
mas ele está ensinando essas palavras, prometendo que Cristo também seria comunicado aos santos na Santa Ceia. Então, de um lado, a gente vai ver que os sinais do sacramento não são sinais vazios, pão e vinho não são meros sinais, mas eles também não carregam o próprio sinal, o Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos sobre isso todos, nesse momento nós não estamos tendo ceia todos os meses, eu não sei aqui, né? Mas em Caruaru ainda não. Mas todos os meses, quando nós estamos ouvindo a forma da Santa Ceia, nós aprendemos exatamente sobre isso. A forma da Santa Ceia, em determinado lugar, nos diz o seguinte: para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Então, Cristo ele não está nos sacramentos, no pão e no vinho, mas o pão e o vinho dirige a nossa atenção para o verdadeiro pão celestial, que é o Senhor Jesus Cristo, sentado à direita da majestade nas alturas. Então, na Santa Ceia, as palavras da Santa Ceia e os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, não estão comunicando Cristo como se Cristo estivesse presente nos elementos, fisicamente presentes, mas também não são sinais vazios, eles estão apontando para a promessa clara que Cristo nos faz na palavra da instituição. E mais uma vez, a nossa forma de Santa Ceia nos chama a atenção com as seguintes palavras: seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certamente como recebemos esse pão e essa bebida em sua memória. Então, de um lado, a Santa Ceia está dizendo: não se fixe no pão e no vinho, levante o seu coração para Cristo que está à direita do Pai. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo: não trate o sacramento como sinais vazios, porque vocês serão alimentados com o corpo e o sangue de Cristo, tão certamente como vocês provam o pão e o vinho na ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor nem carrega aquele sentido católico romano de uma presença física de Cristo na ceia, nem tampouco é esvaziado da presença de Cristo na ceia, como o outro oposto tem ensinado desde o período da Grande Reforma. Talvez vocês já ouviram falar no reformador Zwinglio. Nós conhecemos muito mais Calvino, mas também tinha um grande reformador chamado Ulrico Zwinglio, na Suíça. Zwinglio interpretou a palavra memória, que nós encontramos aqui no texto, versículo 25 e versículo 26. Zwinglio interpretou essa palavra como significando uma simples lembrança do que tinha acontecido, do sacrifício que Jesus tinha realizado na cruz, sem nenhum sentido especial. Não, o sacramento para Zwinglio não tinha nada a ver com uma presença especial de Cristo no sacramento. Cristo estava presente no sacramento do mesmo modo que ele está presente em todo lugar, porque Cristo é onipresente. Então, ele não via nada de especial no sacramento, senão somente trazer à nossa lembrança aquilo que aconteceu lá atrás. Então, Zwinglio, de fato, esvaziou o sacramento da Santa Ceia de qualquer significado eucarístico, de qualquer significado do sacramento como meio de graça, como nós cremos que é, como fortalecedor da nossa fé. Mas as igrejas da Reforma realmente não seguiram essa posição de Zwinglio, não. As igrejas da Reforma, de fato, pensaram um pouco diferente, porque essa implicação de Zwinglio com o significado da palavra memória realmente tira qualquer valor espiritual do sacramento. Mas essa expressão que nós lemos aqui, em memória de mim, nós lemos aqui versículo 25, em memória de mim, versículo 26, mais uma vez, porque todas as vezes que comerdes esse pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, particularmente a palavra memória usada aqui,
é uma palavra que provavelmente vocês conhecem, especialmente quem é da área de saúde conhece, mas quem já fez cirurgia já deve conhecer a palavrinha anamnese. Quando um paciente vai ser submetido a uma cirurgia ou um tratamento mais profundo, um profissional de saúde tem uma entrevista com aquele paciente e começa a fazer uma série de perguntas para construir um histórico clínico da vida do paciente. Então ele faz perguntas de todo tipo, se ele tem doença pré-existente, se ele toma remédio, se tem alergia disso, daquilo, qual o tipo de vida que ele vive, o que ele come, as reações, peso. Qual é o propósito de fazer essa anamnese, ou essa lembrança, essa rememoração da vida daquele paciente? É para que o médico, quando estiver fazendo o procedimento cirúrgico, ele tenha essa imagem clínica do paciente na sua mente, e essa imagem clínica do paciente vai conduzir o médico no procedimento que ele vai fazer. Assim, ele pode, por exemplo, evitar aplicar um medicamento que aquele paciente tem alergia e acabar levando o paciente a óbito. Então veja que essa palavra, na Bíblia, ela é empregada não para simplesmente falar de uma lembrança sem nenhuma consequência no presente. Essa palavra realmente, ela fala sobre trazer algo à memória que tem uma consequência para o presente. E isso é como o apóstolo Paulo está usando essa palavra aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Na ceia do Senhor acontece algo semelhante. Os elementos da Santa Ceia estão criando uma imagem de Cristo na nossa mente, da obra de Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, como parte do pagamento pelos nossos pecados. Então, nós estamos ouvindo a pregação, estamos aprendendo pela proclamação, mas também nós estamos aprendendo pelos sinais visíveis do pão e do vinho, que o corpo de Cristo foi entregue pelo nosso pecado, seu sangue foi derramado pelo nosso pecado. Então, o pão prega que o corpo de Cristo foi dado a mim, como nós lemos na pergunta e resposta 28 e 29 do Catecismo. O corpo foi dado a mim, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para mim, por mim. Isso de jeito nenhum é uma lembrança vazia, de jeito nenhum. Reduzir o sacramento a uma simples lembrança de Cristo é esvaziar a proclamação do Evangelho que nos é anunciado, não apenas no sacramento, mas até mesmo na palavra. Imagine se a gente aplicasse esse mesmo entendimento de Zwinglio sobre a pregação. A igreja se reúne, o pastor está pregando o Evangelho, mas isso não significa nada, é simplesmente vocês ouvindo sobre o que aconteceu lá no passado, sem nenhuma bênção, nenhuma graça para as nossas vidas. Era assim que Zwinglio entendia, e era assim que ele reduzia o sacramento da Santa Ceia a um mero simbolismo. Mas a Bíblia realmente não ensina isso. Em lugar nenhum na Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Deus não ordena coisa alguma que junto com a sua ordenança não tenha uma promessa para a igreja. Deus não faz nenhuma ordenança vazia. Tudo que Deus ordena tem uma promessa junto, seja para o bem, seja para a sua condenação. Portanto, quando nós trazemos a memória de Cristo na celebração da Santa Ceia, essa expressão em memória de mim, significa muito para nós, porque mais uma vez nós estamos ouvindo a promessa graciosa do perdão dos pecados por meio do corpo de Jesus Cristo, dado a nós por meio do seu sangue derramado por nós. Então, devemos fugir dessa posição de tratar o sacramento como um mero simbolismo, sem nenhuma virtude, sem nenhuma graça, mas também devemos evitar o outro extremo de tratar a Santa Ceia como se a Santa Ceia Cristo estivesse corporalmente presente, como a Igreja de Roma vem ensinando e como os luteranos também têm ensinado de uma maneira um pouco diferente. Então, nós fugimos dos extremos, nem mero simbolismo, nem sacramentalismo de Roma,
mas nós cremos que os sacramentos são aquilo que Cristo prometeu que seria para nós fortalecedores da nossa fé. Então, os versículos 27 ao 32 nos mostra que a Santa Ceia tem mais do que aquilo que Zwinglio pensava que tinha, como um mero simbolismo. O sacramento da Santa Ceia carrega a promessa de Cristo. Essa é a confissão da igreja desde o princípio, passando pela reforma, e é a confissão da igreja em nossos dias. Cristo nos agracia com a promessa do perdão dos pecados no sacramento da Santa Ceia. Então a igreja crê e ensina que quem come do pão e bebe do vinho com fé tem mais do que pão e vinho. Quem come do pão e bebe do vinho com fé tem Cristo mesmo, participa do corpo de Cristo, participa do sangue de Cristo, mas isso somente pela fé. Essa realidade do sacramento nós podemos ver no texto aqui, quando nós observamos o juízo que Paulo está anunciando sobre aqueles que comem e bebem de modo indigno. Algumas pessoas na igreja de Corinto, de fato, estavam tratando a Santa Ceia com muito desrespeito, no mínimo, com falta de entendimento e com desprezo mesmo. Pessoas estavam participando da Santa Ceia sem verdadeira fé. E por causa disso, Paulo anuncia à igreja os castigos da aliança. Aqueles que comessem sem fé seriam condenados juntamente com o mundo. Agora pense um pouquinho, moço. Por que Deus faria uma ameaça tão severa para a igreja? Se de fato o sacramento fosse somente um simbolismo, fosse só um símbolo, por que tanto rigor se alguém comesse dele sem fé? Isso não combina. Não combina se a Santa Ceia de fato não tem um significado espiritual profundo. Nós aprendemos que na celebração da Santa Ceia, os crentes recebem mais do que pão e vinho. Eles estão sendo ofertados a Ele em verdade, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, pela graça de Deus, com base nas palavras da promessa que nós ouvimos, junto com os elementos da Santa Ceia. Então, quem come com fé, tem mais do que pão e vinho. Tem a promessa do perdão dos pecados e da vida eterna. Por isso é que nós costumamos chamar, junto com as nossas confissões, o sacramento de fortalecedor da nossa fé. Qual a definição de sacramento? Eles são fortalecedores da nossa fé. Eles não geram a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas os sacramentos, eles fortalecem a nossa fé. Eles foram acrescentados à pregação para fortalecer a nossa fé fraca. Ainda voltando um pouco ao versículo 26, nós podemos, se o sacramento é um fortalecedor da nossa fé, então nós esperamos que nós vamos celebrar esse sacramento com mais frequência. E nós pensamos então, o batismo é celebrado apenas uma vez, né, na vida dos que crerem, como sinal da aliança e da promessa de Deus na remissão dos pecados. Mas a Santa Ceia não. A Santa Ceia, de fato, é nos dado para fortalecer a nossa fé, e por isso mesmo ela deve ser celebrada com muito mais frequência, não como o batismo, que é uma única vez, mas com muito mais frequência. Veja o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, então a ideia de que era uma prática de se reunir para a celebração da Santa Ceia, e também no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Então mostra que essa prática era uma prática repetida também na igreja de Corinto. Na época da Grande Reforma teve muita discussão sobre com que frequência a Santa Ceia deveria ser celebrada. Muitos defendiam uma vez no ano, e o que era mais comum na época da Reforma era a prática de celebrar a Santa Ceia de 3 em 3 meses, 4 vezes no ano. E
principalmente porque existia uma prática de visitar todas as famílias da igreja antes da Santa Ceia. Isso seria inviável se a ceia fosse realizada com um espaço menor. Mas Calvino reconhecia que, como um sacramento fortalecedor da nossa fé, a Santa Ceia deveria ser celebrada com muito mais frequência do que acontecia na cidade de Genebra. Mas, infelizmente, Calvino morreu e não conseguiu convencer a cidade de Genebra a celebrar o sacramento da Santa Ceia com mais frequência do que acontecia lá, de 3 em 3 meses. E Calvino até deixa por escrito a sua esperança de que os seus sucessores pudessem fazer melhor do que ele fez em Genebra, e então a Santa Ceia passasse a ser realizado com muito mais frequência. E Calvino, ele via tanto motivos bíblicos para a realização da Santa Ceia com mais frequência, como ele via também motivos práticos. Se o sacramento é dado como fortalecedor da nossa fé, por que nós ficaríamos tanto tempo sem ele? Por isso, então, Calvino estava lutando para que o sacramento da Santa Ceia fosse celebrado com mais frequência. Nós, como igrejas reformadas aqui no Brasil, nós temos a prática de celebrar a Santa Ceia mensalmente. Embora no nosso regimento, o regimento da nossa igreja diga que a Santa Ceia deve ser celebrada pelo menos de 3 em 3 meses. Então, o nosso regimento reconhece que, eventualmente, é difícil para as igrejas celebrar o sacramento mensalmente, especialmente naquelas situações onde a igreja está sem ministro. E imagine ela trazer ministro de fora todo mês, às vezes realmente fica uma situação pesada. Então, é útil naquele momento que a igreja tenha um tempo maior para a celebração da Santa Ceia. Por isso, a igreja nunca mudou o regimento. O regimento diz que é de 3 em 3 meses, mas não é contra a prática de celebrar todo mês. Então, a igreja geralmente está celebrando mensalmente, porém, quando necessário, ela sabe que o regimento está indicando que é possível, mas que a igreja não deve ficar muito mais tempo do que isso sem a celebração da Santa Ceia. Exatamente pela razão de que a Santa Ceia é para fortalecer a nossa fé. E nós somos pecadores fracos, nós precisamos desse fortalecedor da nossa fé. Outra coisa também, agora nos versículos finais, versículo 33 e 34, é o problema de que em Corinto a igreja não estava celebrando a Santa Ceia do modo apropriado, como uma celebração litúrgica, como uma celebração que proclamava a obra expiatória de Cristo na cruz. Em Corinto isso não estava acontecendo. O que estava acontecendo em Corinto é que em algum momento da história a celebração da Santa Ceia se misturou com uma antiga prática da igreja de realizar certas refeições comunitárias. Essas refeições na igreja, e lá em Caruaru nós também, como aqui também, nós temos aquela prática de fazer aquele almoço, aquele jantar após o culto. Essa festa na igreja antiga era chamada de festa ágape, festa do amor. Muito provavelmente essa festa se desenvolveu a partir da prática do próprio Salvador Jesus, que muitas vezes estava se reunindo com seus discípulos em refeições, e durante as refeições Jesus ensinava os seus discípulos. Ele fez isso na casa de pecadores, ele foi para a casa do fariseu, ele foi para a casa do publicano, até mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele se reúne com os discípulos na beira da praia, come pão e peixe com seus discípulos. Então Jesus, de fato, ele tinha costume de manter refeições com seus discípulos, e nessas refeições, então, ele instruía os seus discípulos. E várias passagens do Novo Testamento indicam isso. Judas, por exemplo, os hipócritas infiltrados que entravam nas festas de ágape da congregação e perturbava a igreja. O que aconteceu em Corinto é que em algum momento essa festa ágape se juntou com a celebração da Santa Ceia e tornou uma bagunça. Paulo deixa muito claro que aquilo que eles estavam celebrando na igreja não era a Santa Ceia de jeito nenhum. Paulo deixa muito claro que a Santa Ceia é um ato de comunhão da congregação, e é um ato
eucarístico, é um ato litúrgico onde a igreja, na celebração da Santa Ceia, está aprendendo sobre a obra expiatória do Salvador Jesus Cristo, e não aquilo que estava acontecendo em Corinto. Versículo 33, nós lemos assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Essa expressão aqui, esperai uns pelos outros, lembra a nossa prática na Santa Ceia, quando nós estamos celebrando. Então, cada um pega o pão e espera um pelo outro para comer junto e depois para beber junto, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui realmente é mais do que isso. Paulo não está simplesmente dizendo que na hora de comer o pão ou de beber o cálice, tem que cada um esperar para que todo mundo coloque na boca junto, embora isso é uma boa prática, porque mostra que nós somos um só corpo e um só cálice. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que a celebração deve ser uma celebração da congregação, não de um grupo, não de alguns, não de uma parte da igreja. Mas quando os coríntios estavam se reunindo para celebrar a Santa Ceia, eles estavam tratando a ceia como se fosse uma mera refeição entre irmãos, e não como esse ato litúrgico que a Santa Ceia é para nós. E eles também não estavam considerando o aspecto comunitário da celebração da Santa Ceia, porque quando eles se reuniam para comer, eles não esperavam pelos outros que ainda não tinham chegado. Por causa disso, então, que o apóstolo Paulo vai censurar eles, versículo 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirem para juízo. Porque muitos estavam se reunindo não para celebrar a Santa Ceia, mas para comer e beber e se encher e se embriagar, enquanto os outros irmãos ficavam de fora. O apóstolo Paulo, então, corrige essa a ideia errada dos coríntios, de que Santa Ceia não é ato litúrgico, mas é refeição, e que não é uma celebração da comunidade. Por isso mesmo, nós temos a prática de não celebrar a Santa Ceia fora do ambiente da congregação. E até nesse momento, já compartilhei com o conselho, acho que talvez seja o caso aqui também, a gente ainda não tem toda a congregação se reunindo. Se a gente celebra a Santa Ceia nesse momento, a gente não tem toda a congregação, enquanto que a Santa Ceia deve ser uma celebração da comunhão, não de uma parte dela, não de alguns. Por isso a gente também não tem prática de levar a Santa Ceia, por exemplo, à casa de alguém que não pôde estar presente na Santa Ceia, porque nós entendemos que Santa Ceia é uma celebração da comunhão da igreja. Outra coisa que nós aprendemos nesse versículo 33 é que Santa Ceia é alguma coisa que vem depois de batismo. O sacramento, ele não é apenas, a Santa Ceia não é apenas um sacramento que se repete, mas é um sacramento que acontece na comunhão dos irmãos. Então ele só acontece para aqueles que já fizeram a sua profissão de fé, já passaram pelo batismo, foram recebidos na comunhão como membros em Cristo Jesus para participar. Observe que Paulo, no versículo 33, ele diz: assim, pois, irmãos meus. Então essa instrução que ele está dando é para o contexto de igreja reunida, e não para pessoas que não haviam professado a sua fé no Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, devemos nos lembrar que o Senhor Jesus ordena aos crentes que comam o pão, bebam do vinho, mas comam do pão, bebam do vinho como sinais seguros da promessa que ele faz à igreja, a promessa de perdão de pecados e de vida eterna. A ceia não está apontando para a nossa fé. A ceia aponta para Cristo Jesus e para a obra que Cristo Jesus realizou
na cruz do Calvário. A mesma coisa o batismo. O batismo não aponta para a fé das pessoas. O batismo aponta para Cristo Jesus e para a promessa que Cristo Jesus faz para nós e até mesmo para os nossos filhos que nem podem expressar a fé. Se batismo apontasse para a fé, de fato não faria sentido batizar as nossas crianças. Mas não está apontando para a fé, está apontando para Cristo e para a promessa que Ele faz, que não está apenas sobre nós, mas que também está sobre os nossos filhos. Também devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos adverte de que aqueles que não confiam sinceramente, que não comem com fé, que comem e bebem indignamente, estão se intrometendo em um sacramento que não é destinado a eles. O sacramento é destinado aos crentes, o sacramento é destinado àqueles que têm fé verdadeira em Cristo Jesus. A Santa Ceia é um sacramento destinado aos fiéis. Quem come do pão, bebe do vinho sem fé, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Ainda nós devemos lembrar que a Santa Ceia deve ser realizada com a devida ordem. Então, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, devemos pensar com que frequência vamos celebrar a Santa Ceia. Como nós vamos realizar a Santa Ceia, ou seja, o seu aspecto cerimonial, litúrgico. Também devemos pensar onde nós vamos celebrar a Santa Ceia. No ambiente da comunhão ou reservado a pequenos grupos? Também devemos pensar sobre quem deve participar da Santa Ceia. Qualquer um ou aqueles que realmente manifestam a verdadeira fé no Salvador Jesus Cristo. E nesse sentido, o trabalho dos presbíteros é um trabalho extremamente importante para proteger a mesa do Senhor daqueles que não confessam a fé verdadeiramente em Cristo Jesus. Essas perguntas devem estar em nossa mente quando nós estamos nos preparando para celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque elas mostram a santidade do Senhor e o quanto nós reconhecemos a santidade do sacramento da Santa Ceia. Por isso, irmãos e irmãs, levem a sério a celebração da Santa Ceia. De um lado, não se afaste da Santa Ceia por conta própria, porque a Santa Ceia foi dada para pecadores como nós, para fortalecer a fé de pecadores. Não se afastem da Santa Ceia por conta própria. Do outro lado, também não se aproximem da Santa Ceia por conta própria, porque a ceia é do Senhor. É o Senhor quem chama o seu povo para se aproximar à mesa, para comer do pão e beber do vinho, e assim, com base nas palavras da promessa, provar da sua própria carne e do seu próprio sangue. Não é uma decisão nossa, Cristo que nos chama. Assim como foi Ele que nos chamou para o culto, é Ele que nos chama à celebração da Santa Ceia, e também é Ele que diz para o pecador que não se arrepende, se afaste. Confiem que é Cristo Jesus mesmo que está chamando você quando nós estivermos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E creiam, quando vocês receberem o pão da mão do ministro e o vinho, creiam e confiem que vocês estarão comendo mais do que pão e mais do que bebendo vinho. Creiam que pela fé, o Espírito que criou essa fé em você e o Espírito Santo que preserva esta fé em você está tornando você participante da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E creiam que pela mesma fé Ele está unindo vocês como irmãos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, tenham a ceia em alta estima e se preparem cada vez que a congregação for celebrar a Santa Ceia, para não celebrar a Santa Ceia
e não participar dela de um modo indigno. Mas que vocês possam se preparar devidamente, confessando os seus pecados, confiando no perdão de Cristo e se aproximando à mesa com um coração sincero, desejo de servir a Deus em verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse momento de pregação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que bênção, Senhor, para o Teu povo ouvir a mensagem do Evangelho como as boas novas de salvação. Por favor, que o Senhor possa nos abençoar e que cada domingo, cada manhã, cada noite, em que nós e nossa família caminhamos à casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, para cantar louvores ao nosso Deus, para celebrar o rochedo da nossa salvação. Isso seja para nós sempre um motivo de alegria, Senhor. Por favor, enche o nosso coração de gratidão, de alegria, porque nós sabemos que as Tuas palavras são palavras de vida. Sem elas, Senhor, nós nos enfraqueceremos e não tem como não cairmos, Senhor. Precisamos da Tua graça. Por favor, usa o trabalho do ministro da palavra, que dominicalmente está proclamando o Teu Evangelho. Nos alimenta, nos fortalece, nos anima, nos corrige, Senhor. Mas não nos deixa sem essa palavra. Por favor, nós te suplicamos. Ainda que nós estamos experimentando um momento especial, onde não podemos contar com toda a congregação reunida, mas, por favor, nos preserva esta palavra. Não nos deixa que os inimigos do Evangelho retirem de nós não apenas esse privilégio, mas também esse alimento tão necessário à nossa preservação. Ó Deus, que o Senhor possa, mais uma vez, nos ensinar, nos instruir acerca da promessa que o Senhor nos faz no sacramento da ceia, bem como também a seriedade em que o Senhor trata o sacramento. Nós sabemos, Senhor, que não é um mero sinal, um símbolo vazio. Do contrário, o Senhor não ameaçaria com um juízo tão terrível à Tua igreja. Mas pelo Teu juízo aprendemos a seriedade e a santidade do sacramento. Por isso, ó Deus, concede-nos da Tua graça para que possamos cada vez nos aproximar à ceia do Senhor com um coração confiante em Cristo Jesus. Não procurando justiça por causa dos nossos pecados, mas confessando-os a Jesus Cristo e nos aproximando da Santa Ceia confiados nele, de que nele nós alcançamos o perdão de todos os nossos pecados. E nele, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós temos a promessa da vida eterna. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse grande privilégio que nos dá e que em cada momento do culto, em cada resposta da igreja, nós possamos abrir a nossa boca e render graças ao Senhor com o coração cheio de alegria. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento, cantando anotado um aqui, mas isso foi no contexto de manhã. Hino 153. Durante esse cântico, aqueles que trouxeram as suas ofertas podem trazê-lo também.
153, está na página 103. Cristo divino, ó Rei da terra, tu és igual a Deus, Senhor. És de minha alma só alegria, coroa, glória, luz, amor. Veges e prados, verdes bosques, belezas mil vem revelar. Mais belo e puro és tu que fazes o triste coração cantar. O sol e a lua são quais estrelas nos altos céus a refugir. Mais resplendente, Cristo refugis, divina luz a difundir. Dos céus a glória, a majestade, em ti, Senhor, eu posso ver. De mim mais perto, ou mais querido, ó meu Senhor, ninguém vou ter. Cristo amado, ó Rei glorioso, ao pecador só queres bem, pois seja sempre louvor e glória a ti, ó Salvador. Amém. O presbítero Timóteo pode dirigir-nos à oração final, depois a gente faz a confissão do credo e encerra. Amém, Jesus.
nos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer a confissão da nossa fé. No culto da manhã nós já iniciamos o nosso domingo confessando os nossos pecados. Agora vamos encerrar o domingo e voltar para nossas casas confessando a fé que nós aprendemos mais uma vez esse domingo. Pelo credo apostólico, página 123. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos adorar o Senhor cantando o último cântico, Salmo 46, página 27, Lunário. Deus é refúgio seguro, nosso fortalecido muro. Não haverá apreensão, seja qual for a condição. A terra se movimentando, ou a montanha deslocando, águas em sua fúria não poderão nos abalar. Um rio, águas abundantes, provê cidade e habitantes. Deus mora nela e cuidará, jamais algo lhe faltará. Bramam nações, reinos vacilam, Deus fala, todos se aniquilam. Ó Senhor dos exércitos, Tu és nosso refúgio. Vede, o Senhor está atuando, assolações realizando. As guerras Ele faz cessar, arco e lança vem quebrar. Para eu sou Deus, obedecei, os meus poderes reconhecei. Ó Senhor dos exércitos, Tu és nosso refúgio. Recebam a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Amém.
Graças a Deus, pode sentar, irmãos. Então, antes de passar a palavra ao presbítero, quero mais uma vez agradecer. É sempre uma alegria poder retornar. Hoje, pastor Alexandrino, eu até pensei que no começo pudesse ir a família toda. Nós preparamos a casa para receber, mas não foi possível. Mas ele está lá, foi mais um irmão com ele, né? 2 irmãos, né? Então, eles estão desfrutando da hospitalidade da nossa casa sem nós. Mas, pelo menos, a casa estava lá para recebê-los. E, mais uma vez, agradecer ao conselho da igreja e à congregação pelo carinho